Sejam bem-vindos à nossa disciplina de estudos estratégicos da Tríplice Fronteira. Essa é a primeira parte de uma série de vídeos que nós iremos postar nas nossas plataformas educacionais. E é uma disciplina oferecida pelo curso de pós-graduação em Relações Internacionais e Geopolítica da Amazônia, da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Bruno e estarei com vocês nas próximas semanas discutindo os conceitos e teorias por trás dos estudos estratégicos que envolvem a relação entre Brasil, Colômbia e Peru. Nós iremos estudar nessa aula as concepções teóricas e conceituais sobre território, poder, fronteiras, relações internacionais, geografia das fronteiras e a importância estratégica do posicionamento geográfico dos estados. Então, serão essas as discussões que nós iremos empreender com vocês nas próximas horas. Espero que vocês leiam o material que foi postado na nossa sala de aula virtual referente à aula de hoje. Vamos começar entendendo os elementos teóricos e conceituais do que nós entendemos por poder. O poder, necessariamente, ele não é definido pelos teóricos, mas sim contextualizado, discutido, até porque o poder, enquanto categoria de estudo, ele não se reduz a um conceito, necessariamente. Dentro da perspectiva das ciências sociais, o poder ele possui múltiplas definições, ele não se limita a uma perspectiva conceitual, mas teórica. Então, o poder. O poder nós iremos estudar a partir das concepções do geógrafo Claude Hafestad. Claude Hafestad tem uma ligação com as ideias sobre o poder desenvolvidas pelo filósofo Michel Foucault, e onde ele vai trabalhar esses conceitos dentro de uma perspectiva geográfica, para compreender as relações de poder que se estabelece entre as nações. Primeiramente, segundo a perspectiva conceitual de descrição, vamos dizer assim, descrição do poder, Claude Hafestad identifica que o poder ele se manifesta por ocasião da relação. Então, quando temos o contato entre duas pessoas, dois atores sociais, duas empresas, nós temos aí uma relação de poder implícita. Então, o poder, ele necessita da relação. Não existe poder senão pelo contato que se estabelece entre os atores sociais. A troca de informações, ela necessariamente está esboçando um campo de poder. Temos o poder enquanto uma categoria que ela também se manifesta no que nós chamamos de manipulação. Todo Hafestad vai identificar que o poder, enquanto algo que é exercido, ele descreve como sendo a capacidade de manipular fluxos que atravessam e desligam a relação. Então, quando você consegue, ou você desenvolve a habilidade de manipular fluxos e também acionar e desligar esses fluxos, você está aí exercendo poder. Fluxos de quê? Temos aqui a energia e a informação como sendo
os elementos ou aquilo que o poder manipula, certo? Energia e informação. A energia, nós temos aqui uma categoria em que nós podemos entender como sendo a capacidade de movimento desse fluxo. Né? O que é que movimenta esse fluxo? Então, pode ser desde combustíveis, tecnologias, pode ser técnicas das mais diversas, como técnicas rústicas, mas que essa técnica ela seja, né, manipulada e seja exercida por um ator que ele consiga acionar e desligar ao mesmo tempo essa energia e essa informação. A informação, enquanto códigos que são repassados em forma de comando. E esse comando, ele vai ser obedecido e, quando não obedecido, esse comando, ele do ponto de vista da dominação, ele vai ser negligenciado. E quando esse comando é negligenciado, temos aí um conflito de poder, onde o poder ele vai ser combatido com outras formas de poder. Mas, em todo caso, nós temos aqui uma ideia básica que é importante entender, que o poder só será manifesto quando existir a relação. Vamos supor, alguém que esteja numa ilha, sozinho, ele não está exercendo poder de absolutamente nada. No momento em que ele está em contato com uma outra pessoa, quando ele sai do isolamento, ele começa, sim, a estabelecer um campo de poder, de relações de poder. Então, por isso que o ator considera que o poder, para ele se manifestar, precisa de múltiplas relações ou de relações multilaterais. Vamos caminhar aqui. Quando falamos em território nacional, território estadual ou qualquer outra escala de território, nós estamos falando de um espaço que está sobre um poder. Esse território pode estar sobre o poder político, né, de um Estado, de um governo, pode estar sobre o poder de uma facção criminosa, de um poder paralelo. Temos aqui a perspectiva de um território dominado por facções das mais diversas, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma cultura. Existem várias formas de se estabelecer no espaço, de você se estabelecer no espaço e de você dominá-lo. Então, quando falamos em espaço e território, nós estamos falando de duas coisas que, apesar de serem sinônimos, mas elas são formações e construções diferenciadas. O território, ele é conhecido como sendo uma produção a partir do espaço. O território, ele se forma no espaço. É uma ação conduzida por um ator sintagmático. Um ator que tem um projeto, que ele possui um programa. E que, portanto, um território, ele não se forma como algo necessariamente natural. Não é uma dominação natural. Para que o território se estabeleça, quando ele fala que, para que ele se estabeleça, o ator ele tem que ter um programa, Cláudio Refeição diz que o poder que que vai definir o domínio do território, ele sempre vai partir de uma intenção. Não existe território
que não parta de uma intenção de dominar, certo? Seja ele em qualquer nível, desde a relação entre um casal, seja a relação entre pai e filho, seja a relação entre o poder do Estado e a sociedade. Em qualquer nível, nós temos que exercer o poder através do que nós chamamos de programa. Você tem que ter um programa definido, porque o poder ele vai precisar se manifestar na relação, mas também através de uma intenção, certo? Você tem um programa não somente para exercer o poder, como também para fazer com que esse poder esteja sempre em manutenção, para que você não tenha o seu poder dissipado. O território é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação. E sempre vai revelar relações marcadas pelo poder. Então não existe território sem poder. É condição sine qua non para que o território exista e o poder exista, certo? Essa relação. Não existe poder sem território, não existe território sem poder. Necessariamente, o poder, ele territorializa as suas ações. Necessariamente, o território está sendo mantido por um poder. Então, essa é a caracterização do poder e do território enquanto elementos para se compreender a relação entre dois países. Temos aqui uma perspectiva geográfica, filosófica e sociológica, ao mesmo tempo, do que vence o poder. Continuando, vamos aqui. Quando falamos em território, você pensa que o território é aquela área bem marcada, bem delimitada, né? Por exemplo, quando você fala em território, você vê que logo na sua mente vai ser um lugar, vou colocar aqui, onde você possa ver nitidamente um espaço balizado ou cercado, onde existe o controle de entrada e saída, né? Ou seja, onde está delimitado, né? Então isso aqui, muitas vezes, você tem na mente a noção de território como isso, né? Como algo que está sendo delimitado. Não é que você esteja errado, não é que nós estejamos errados em pensar assim. Mas o território, do ponto de vista geográfico, ele não necessariamente obedece a limites bem delimitados, como isso. Se você quisesse ver o território, ou nós chamamos de design do território, ou o esqueleto do território, a forma com que ele é, você basicamente teria que o território, a imagem do território é essa aqui. Vocês estão vendo. Certo? O território, para que você entenda o território, você vai ter que entender que a sua forma é exatamente essa aqui. De pontos, nós, né, ou nós, redes e tessitura. Então, se você quiser ver a imagem do território, você tem que observar que ele aparece, né? Se você fosse bater uma radiografia do território, ver a imagem do território por dentro, como é que se forma, você ia ver basicamente pontos e redes. Então vamos lá. Temos o sistema territorial. O que é o sistema territorial? Quando falamos em sistema, nós estamos falando em uma estrutura que obedece à conexão ou encadeamento de processos em sistema, ou seja, algo que está sendo exercido e construído de forma sequenciada. E que para seguir de forma sequenciada, ela tem que estar conectada. Então, ela tem que
ter a sua estrutura mantida por um sistema. Então, quando falamos em sistema territorial, nós temos que pensar em 3 subconjuntos. Quais são esses 3 subconjuntos que formam o território? Os 3 subconjuntos nós chamamos de tessitura, certo? Redes e nós. Essas 3 subestruturas são a base, os elementos mais elementares de um território. Então vamos começar entendendo o que é uma tessitura territorial. Podemos dizer que a tessitura territorial, a tessitura ou a superfície territorial é, vamos dizer, a imagem primeira de um território. Então, a imagem do sistema territorial. A tessitura é a área de exercício ou a capacidade dos poderes. Certo? Noção de limite do território. Então, se você quisesse, por exemplo, definir o limite do território, ou conhecer o formato desse território, você teria basicamente que entender a sua tessitura, certo? Então a tessitura ela pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode assumir diferentes formas o território, certo? Ele pode assumir uma imagem do território nacional, né, como um todo, e isso vai depender muito do quê? Da noção, né, dessa área, dessa capacidade de poder. Essa capacidade de poder do Estado, ele abrange regiões, né, como o Brasil, né, a capacidade de Brasília gerenciar o território nacional, a capacidade do Estado gerenciar as suas cidades, a capacidade da cidade gerenciar seus distritos. Então, tudo isso se refere à área do exercício, à capacidade dos poderes. Isso eu falo do poder do território do Estado, mas isso aí também varia muito. Pode ser de uma empresa, pode ser de uma religião, de um grupo social. Então, tudo vai... toda essa tessitura ela vai mudar, segundo, né, a área ou a capacidade de exercer o poder que esse grupo tem. Então, a capacidade de poder de extensão de limite, nós temos aqui também que a tessitura ela é a projeção de um sistema de limites ou de fronteiras. Para que você projete a fronteira de um país, projete a jurisdição de uma comarca, de uma instituição religiosa, para que você estabeleça essa jurisdição do Estado, de grupos sociais, você vai ter que entender o quê? O sistema e limites de fronteiras desse poder. Identificando isso, você vai poder entender os pontos, né, os nós, e traçar a rede de manipulação de energia e de informação que o poder exerce dentro dessa tessitura. Então, a superfície, né, que você entende, né, da tessitura, ela é suficiente dizer, né, que as tessituras se superpõem. Você pode ter vários territórios superpondo um ao outro. Né? Você tem um território nacional, e dentro do território nacional você tem vários outros territórios. Né? Estaduais, municipais, de grupos sociais, de empresas. Então eles vão se superpor. E contornam e se recortam sem cessar. Então é uma infinidade de territórios. Então, o que são os pontos? Nós temos aqui a tessitura, que é todo esse formato aqui, né? Tessitura. Nós também temos o quê? Os nós. Certo? Os nós aqui. O que vem a ser os nós? Os nós são
são pontos que também são localizações, né? Ele pode ser uma aldeia, uma cidade, uma metrópole. É da onde? Ou a origem, né? Onde nós podemos observar de onde se origina esse poder. A origem do poder é um ponto. Né? Você está vendo aqui vários pontos ou nós. Está vendo vários deles aqui. Ou seja, está vendo aqui, um ponto aqui, aqui, certo? Esse aqui. É aonde se origina o poder. Só que esse poder, como a gente viu, ele vai ser conectado, ele vai gerar uma conexão de outros pontos. Por quê? O ponto ele pode ser tanto aquele que emana, como também pode ser aquele que recebe a informação e o comando desse poder. Então, você tem, por exemplo, o comando do governo federal em Brasília. Temos dentro do Distrito Federal várias autarquias federais e os poderes, a tríplice, a partição dos poderes, poder executivo, legislativo e o jurídico, né? Esses três poderes definem, né, a ordem, os programas a serem cumpridos pelos demais pontos. Então, temos a exemplo disso que Brasília seria o governo central, o ponto central onde emana o poder. A partir daí, nós temos os poderes estaduais e municipais. Então, a nível do Estado, é assim que funciona. Então, o poder ele pode mudar, né? Então, modificar. Quando você modifica os pontos, ou da onde está surgindo esse poder, você não somente, você modifica não somente a imagem, mas as malhas em que estão escritas. Por exemplo, qual era a capital federal do Brasil no início do século? Era Rio de Janeiro, certo? Na segunda metade do século XX, que nós temos Brasília como o principal centro de comando do país. Mas nem sempre foi assim. Então, quando você muda o centro do poder, ou quando você desliga, né, a ordem do poder, você tem o quê? A mudança, a modificação da imagem do território. O ponto, por sua essência, se presta bem apenas às análises da repartição e, sobretudo, da hierarquização dos poderes. Então, você tem um ponto central, onde sai o comando, a informação, a energia. Você tem os subpoderes que vão também mostrar a hierarquia, né, de poderes dentro de um território. E temos o que nós chamamos de rede. Certo? Esse subconjunto do território é aqui onde nós vamos entender a dinâmica desse território, através das redes. Então, pelas redes, nós conseguimos desenvolver no poder relações, nós podemos assegurar funções, nós podemos influenciar, controlar, interditar, permitir e distanciar. Então, observe que a dinâmica geográfica do território, isso, quando eu falo, é sempre uma dinâmica intraterritorial, como também entre outros territórios. Certo? Então, por exemplo, quando você tem um território nacional, você tem um território que está se comunicando com outros territórios a partir dos territórios internos. Por exemplo, você tem São Paulo, o maior setor produtivo industrial do país. Ali é um território, né, econômico bastante forte.
e o mais poderoso do território nacional, que por sua vez se conecta com as demais capitais brasileiras, com outros centros produtivos, que por sua vez se comunica com outros distritos industriais, seja de blocos econômicos ou também de outros países, que faz comércio de forma unilateral. Em todo caso, é a rede, é por ela que se estabelece as dinâmicas entre os territórios. Temos aqui também outra questão fundamental para se compreender as redes, que elas são sistemas ou linhas, né, que desenham tramas. Para que você entenda o território, você vai ter que entender que essas redes elas estabelecem tramas. Quando fala tramas, nós falamos em projetos. Então, como é que um projeto territorial ou de um sistema territorial ele é visto, né, a partir das redes? Aí você pode perguntar, professor, o que é essas redes de poder? Bom, as redes elas podem ser diferentes estruturas. Por exemplo, temos aqui a rede. A rede aqui, essa rede aqui pode ser uma estrada, pode ser uma ponte aérea, essa rede. Ela pode ser redes de comunicação. Ela pode ser até as redes invisíveis, virtuais, como o Wi-Fi. Então, a rede é tudo que interliga, que conecta, certo? O poder que se estabelece nessa relação. Então, eu só posso exercer o poder quando eu deixo bem claro as minhas redes e quando eu as manipulo. Então, através dessas redes, atravessam dinheiro, atravessam informações, atravessam mercadorias, pessoas. Então, quando eu consigo, né, estabelecer bem claro a forma e a dinâmica dessas redes, eu consigo exercer melhor o meu poder. Certo? Então, as redes elas podem ser abstratas ou concretas. Certo? As redes abstratas elas podem ser ideias, né, quando você consegue manipular informações, e essas informações elas são produzidas de modo a influenciar e a manter o controle de pessoas e objetos, como também ela pode ser concreta, pode ser uma ponte, pode ser uma estrada, né, ela pode ser um fio condutor, como por exemplo as fibras ópticas. Então, as redes elas assumem diferentes formatos. Então, o território ele nasce a partir do espaço. Então, por exemplo, um espaço onde não tem nada construído. Quando você começa a construir estradas, prédios, você começa a o quê? Produzir um território. Você inicia um processo de construção de estruturas que vão dar suporte às redes, aos pontos, que por final você vai ter uma tessitura, um território muito bem definido, certo? Então temos aqui a imagem de Dubai, né? Nós temos aqui uma avenida que demonstra a produção ou a saída, vamos dizer assim, de um espaço para um território. Aqui nós podemos trazer esse exemplo bastante claro. Vamos aqui entender fronteiras. As fronteiras. Então, fronteira como limite preciso e extensão do território. Vamos aqui. Temos então a fronteira como algo. Deixa eu voltar aqui.
Então, como nós entendemos fronteira, nós entendemos como algo que vai ser utilizado para manter o poder de um governador, de um imperador, né, de um país, seja o que for, de uma religião. Então temos aí o limite preciso, o limite como extensão do domínio. Então, o conceito de linha fronteiriça foi uma inovação, certo? Que apareceu na Europa no século, vamos colocar aí, o século VIII da nossa era. Então, a fronteira como limite preciso não era necessariamente um conceito bastante trabalhado, porque na antiguidade os estados não davam muito valor à fronteira, né, como algo delimitado de forma minuciosa, né, aquele limite fixado, preciso, não. Então, a noção de fronteira, né, na antiguidade estava muito mais ligado aqui à ideia de extensão e domínio do poder. Então vamos ver aqui, por exemplo, o Império Romano. Observe o Império Romano. Dentre, né, os impérios da antiguidade, nós temos o Império Romano como aquele que alcançou maior longevidade, né? Baseando-se na comunicação e eficiência administrativa, né, da sua sede de poder, que era em Roma. Então, a eficiência administrativa do Império, né, sua força militar, ele conseguiu, o Império Romano, né, se apresentar como o maior império da antiguidade. Temos aqui, basicamente, os limites precisos do território, sendo conhecido pelos limites fronteiriços, não necessariamente pelos territórios interiores do império. Então, você só conseguiria entender, por exemplo, os limites precisos do território, né, do Império Romano quando você saía para o mar Mediterrâneo, certo? E aqui nós entendemos o sistema de comunicação, né, da eficiência da força militar, administrativa militar do Império, basicamente pelos limites de sua dominação, da extensão da dominação. Porque esses limites que vocês estão vendo aqui, no interior do território do Império Romano, não eram limites precisos. Certo? O território do Império Romano era basicamente, né, do desrespeito aos limites do interior, era basicamente uma noção da extensão do domínio. No entanto, os pontos, as cidades em que estavam sob o domínio do Império Romano, eles tinham a tolerância de permanecer com seus costumes e tradições. Então, o povo dominado, existia necessariamente vamos colocar a ideia de uma tolerância cultural. Roma não impôs os seus costumes e suas tradições, mas, enquanto império, ela exigia que as cidades dominadas pagassem, né, o chamado tributo. Então, bastava que os dominados pagassem os impostos, se eram devidos, né? Os reis que eram conquistados iriam pagar tributo. Nós chamamos de pax romana. Então, aqueles que se rebelassem, né, estariam em grandes problemas. Era rapidamente esmagado, né? As forças dissidentes ou de rebelião iriam ser basicamente punidas. Então,
o Império Romano, né? Roma era capaz, enquanto capital, sede do capital, né? Do Império, enquanto capital do Império, Roma era capaz de manter várias regiões em paz, né? Só pelo o controle central, certo? Só pelo controle central. Então, aqueles que desobedecessem às ordens do imperador iriam ser esmagados pelo poderio militar de Roma. Isso ocorreu, né, na cidade de Jerusalém, que foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo, onde ocorreu a segunda diáspora dos hebreus. Então vamos analisar um pouco das teorias sobre território em alguns dos teóricos clássicos. Vamos já dar um pulo aqui, né, para o século XX e entender alguns conceitos fundamentais aqui. Vamos começar com o Friedrich Hatzel. Então, como ele entendia a perspectiva do conceito de território. O território, na perspectiva filosófica e científica de Hatzel, estava baseada numa perspectiva biológica. Né? Mas por que, professor, essa perspectiva biológica pesou tanto nas formulações teóricas de Friedrich Hatzel? Nós temos que entender o contexto em que a teoria de Hatzel foi produzida, o contexto científico. Basicamente, nós tínhamos duas ciências que estavam, vamos dizer, imperando, né, ou sendo referenciada para a formulação das perspectivas metodológicas de diversas ciências. A primeira dela era as ciências naturais, que evidenciava a perspectiva darwiniana para o desenvolvimento, né, de uma perspectiva científica. Então, a biologia, a perspectiva darwiniana enquanto evolução, né, das espécies, foi um peso bastante significativo para a formulação dos elementos mais sociológicos das ciências, né, como, por exemplo, a geografia. Então, o peso ambientalista na formulação de Friedrich Hatzel como lei, as disciplinas sociais procuravam encontrar regularidades, ou seja, formular leis que determinasse a perspectiva metodológica da sua ciência, da sua teoria disciplinar. Então, entender o território, a formação do Estado como analogia à biologia, foi uma das perspectivas teóricas de Hatzel para definir o território como algo orgânico, que para se manter, para se formar, ela precisa se estabelecer como qualquer outro organismo biológico. Ela precisa de elementos fundamentais, sem os quais não consegue sobreviver. Seja, no caso da biologia, né, os elementos da natureza fundamentais para a existência de uma vida, como, por exemplo, a fotossíntese, os geossistemas, como a atmosfera, a hidrosfera, a geosfera, sem as quais os ecossistemas não funcionam. Então, ele trouxe essa concepção também para entender que, sem a dominação de recursos naturais, sem o desenvolvimento de técnicas, o Estado não vai conseguir subsistir às intempéries e
aos problemas relativos à sua existência. Ele definiu o objeto geográfico, da ciência geográfica, como estudo da influência que as condições naturais, portanto, exercem sobre a humanidade. Então, o peso da concepção dos elementos naturais sobre o território, sobre a existência do território, foi fundamental para entendermos o pensamento de território, né, em Hatzel. Então, o homem seria esse produto da evolução, da seleção natural. Né? Olha só a perspectiva darwiniana, que se desenvolve no ajuste ao meio natural moldado por ele. Portanto, para que o homem, enquanto ser político, que desenvolve território, domínio, ele precisa, né, reconhecer que ele faz parte de uma seleção natural. Se ele não se estabelecer, né, se ele não conseguir desenvolver estratégias para que haja o ajuste, né, de sua existência ao meio, ele vai desaparecer. Então ele vai destacar dentro da sua geografia política, né? Então, quando nós falamos a seleção natural e a subsistência, né, você vai falar isso na política dos estados, a geografia dos estados, a relação internacional. Vamos ver que é o mais forte para conseguir subsistir nesse sistema de seleção natural. Qual o estado vai ser mais forte? Então, isso vai determinar muito o conceito de relação entre duas nações, entre duas potências. Destaca que as regiões coesas e densamente povoadas tinham a tendência natural para gerar e formar unidades fortes, reunidas por afinidades culturais e históricas. Então, para Hatzel, quanto mais fosse coesa essas regiões, quanto mais densamente povoadas, né, seria mais forte esse Estado. Reunidas também num propósito, né, cultural, histórico, né, mediado pelas afinidades culturais e históricas, você teria, sim, um território e Estado forte. Então, para ele, o estudo da geografia regional alemã estava atrelada à coleta, estudos de dados mediante ao princípio da casualidade. Então, ele procurava uma explicação científica baseada num certo controle dos processos humanos pelas condições físicas, né? Ou seja, no projeto enquanto nação vai ser entender que minha existência depende das condições naturais e físicas para a realização, né, do meu poder, da minha política. Então eu vou ao máximo tentar dominar recursos naturais ou recursos materiais, como disse Claude Capestan, e nesse processo eu vou entrar em conflito com outros países que também têm o mesmo interesse que o meu, e que, se não houver negociações, nós teremos aí guerras sendo travadas, sendo essas guerras justificadas, né, pela própria condição de sobrevivência desses estados, né, ser uma fonte de energia, uma fonte de recursos. E esse estado ele pode, né, entrar em colapso e se extinguir. Outro conceito, temos aqui Karl Hauptschwab. Esse
vai ser um dos grandes teóricos, né? Inclusive vai ser um teórico bastante controverso, porque o Karl Hausdorff, ele vai ser um membro do Partido Nazista. Então, o Hausdorff, ele vai trazer um conceito de fronteira bastante questionável, mas que, na época, né, na segunda metade do século XX, vai empolgar diferentes intelectuais nazistas. Ele, com o pretexto de corrigir as injustiças, né, do Tratado de Versalhes, ele entendeu que o tratado político, né, tolhia, vamos dizer assim, a força natural e legítima e autêntica do expansionismo alemão, ou seja, esse tratado que, de certa forma, veio para delimitar a atuação e a perspectiva geopolítica dos Estados, de certa forma, veio para prejudicar o que nós chamamos, né, de fronteira natural, ou de limites naturais. Se o Estado não conquista essas fronteiras naturais, ela vai o quê? Naturalmente, no decorrer do tempo, ela vai entrar em colapso, por não usufruir, por exemplo, de rios, né, de reservas de minério, de aquíferos. Então, segundo o geopolítico, né, esse período marcou, né, uma retomada de conceitos de fronteira, como fronteira de ataque, fronteira de manobra, fronteira de equilíbrio, de defesa, decadência e de apatia. São concepções de fronteira que ele trabalhou, mas que ele negava veementemente, né, vamos dizer, as fronteiras naturais necessariamente demarcadas por rios, bacias, porque, segundo ele, somente essa referência para delimitar as fronteiras dividiam apenas a paisagem natural. Nesse conceito de paisagem cultural, vamos dizer assim, né, essa paisagem, né, o Hausdorff, ele vai entender que as técnicas, né, nesse conceito de paisagem cultural, incluía técnicas, economias, né, a língua, e isso determinava e vai determinar veementemente o poder de uma nação. Uma vez que antes da Revolução Industrial, no século XVIII, a Alemanha não era um estado coeso, não era pequenos estados em que, ainda que houvesse, né, as similaridades linguísticas, culturais, mas existiam os principados e que não era uma região unificada. Então, esse processo, né, vem também trabalhado por Friedrich Hatzel, de que quanto mais coeso, quanto menos dividido, mais forte será o Estado e, por consequente, o território. Então, segundo ele, né, as fronteiras, por serem manifestações biológicas, né, não podem ser reguladas por princípios de direito internacional. Então, quando você fala em fronteira natural, você elimina qualquer perspectiva de delimitação política do território. Isso é um perigo, porque quando você concebe
os limites naturais como a principal referência para a extensão do seu domínio, você poderá se esbarrar e você poderá exercer uma autoridade injusta contra um outro país, no sentido de invadi-lo, no sentido de dizer, olha, a minha população, minhas necessidades básicas são maiores do que as suas e que, portanto, esses recursos naturais vão ser dominados pela minha nação. Por quê? Se você concebe ao Estado como uma fronteira biológica, se você não tiver as condições ideais para que você se mantenha, você vai se destruir, você vai entrar em decadência. Então, você vai entrar numa fronteira de decadência, de apatia. Então, a ideia é você estabelecer uma fronteira de manobra e de ataque. Até que sua fronteira, nós chamamos de equilíbrio, vamos dizer assim, a fronteira de equilíbrio, a fronteira, por exemplo, que dê vamos dizer, subsídios para que você exista e para que seu poder seja exercido, então você estará numa fronteira ideal, certo? Quando você chega numa fronteira de equilíbrio. A fronteira de equilíbrio, temos aqui a fronteira de defesa, decadência e apatia, quando o Estado está em crise, certo? E para isso você tem que desenvolver o quê? Quando o Estado está em crise, você tem que desenvolver o que nós chamamos de uma fronteira de manobra e fronteira de ataque. Em outras palavras, você tem que conquistar novos territórios. Então, daí nós temos aqui base, né, de muita das políticas, geopolíticas, que se estabeleceu na metade do século XX, pelo governo nazista, pelo partido nazista. Mas como se esboça o conceito de fronteira nas constituições brasileira, colombiana e peruana? Vamos começar aqui com a Constituição Brasileira, de 1988. Então, qual é o conceito jurídico político de fronteiras? Segundo a perspectiva jurídico-política, que é a que nós fazemos uso, e a que nós temos como principal referência, temos que, para a Constituição brasileira, o limite, ou a fronteira, corresponde ao quê? Ao espaço de controle e uso restrito. Certo? De até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres. Então, aqui existe um limite preciso dessa fronteira, do conceito de fronteira estabelecido pela Constituição, que é considerado fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização, né, reguladas por lei. Então, o Brasil aqui, né, em sua Constituição, ele apresenta um conceito mais claro. Temos que, na Constituição colombiana, nós não temos uma perspectiva conceitual clara. Então, vamos entender um pouco da Constituição colombiana. Então, ele basicamente trata a questão das fronteiras de forma mais genérica. Não temos uma definição precisa como a Constituição brasileira. Então, para a Constituição política colombiana, o que ele entende? Então, ele entende que, por força da lei, né, os departamentos, municípios que estão situados nas zonas de fronteira, né, elas podem avançar e
avançar diretamente com a entidade territorial limítrofe do país vizinho, de igual nível, certo? De igual nível. Programas de cooperação e integração que visem, né, a promoção comunitária, a prestação de serviços do meio ambiente. Então, aqui, basicamente, a Constituição colombiana, ela traz uma noção de como as fronteiras e os limites devem ser governados, certo? Em outras palavras, só pode se avançar as fronteiras, obedece às fronteiras limitadas pelo território nacional, mas aqui nós temos que a fronteira pode avançar diretamente com a entidade territorial limítrofe do país vizinho. Então, essa aqui é a ideia básica e lógica do território, né, da linha de fronteira na Constituição colombiana. Certo? Avançar diretamente com a entidade territorial limítrofe do país vizinho. Então, essa aqui. Constituição peruana, de 1993. Essa aqui é o jurídico-política de entendimento do conceito de fronteira, né, na Constituição colombiana. Então, segundo a Constituição, é dever do Estado estabelecer, certo, e executar a política fronteiriça e promover a integração, certo? A integração, particularmente do que? Da América Latina, certo? E desenvolver a coesão de zonas fronteiriças em conformidade com a política externa. Essa política externa estabelece os limites, certo? A integração, né, latino-americana, ela parte, a princípio, pelo respeito das fronteiras e do poder dos estados. Partindo daí, nós temos aí que a Constituição colombiana, ela desenvolve o que nós chamamos aqui de política de promoção da integração dos países da América Latina. Aqui nós temos aqui uma região de fronteira, no caso, Colômbia e Brasil. Então, vamos entender a perspectiva de fronteira. Fronteira. Nós iremos entender a fronteira aqui, pessoal, como a porção, ou uma porção específica do território, localizada na divisa entre dois estados. E que, devido exatamente a esta característica geográfica, é um ponto onde as relações internacionais são mais corriqueiras. Então, cada ponto geográfico aonde efetivamente se estabelece o contato entre dois estados, nós temos aí um local onde as relações internacionais são mais corriqueiras. Temos as relações internacionais entre os países, mas as relações, por exemplo, internacionais entre o Brasil e Colômbia, do ponto de vista econômico, político, social, econômico, geral, religioso, e outras relações internacionais, temos que Brasil, Tabatinga, Colômbia, Letícia, se estabelece como sendo o principal ponto onde as fronteiras, onde as dinâmicas são mais corriqueiras entre Brasil e Colômbia, né, as cidades de Tabatinga e Letícia. Observe que nós temos não somente a tríplice fronteira entre Brasil e Colômbia, estou vendo aqui, deixa eu botar aqui, vocês estão vendo aqui
e nós temos 9 pontos de integração fronteiriça, onde essas relações são mais corriqueiras. Então, o que nos interessa? Então, em cada ponto desse é onde existe, né, uma dinâmica mais intensa das relações internacionais. Então, o que é que nos interessa nesses pontos? Entender nessas fronteiras. É o poder, certo? Nós temos que entender o poder. Que poder é esse? Poder que dispõe o ofertante em relação à procura, ou seja, as relações internacionais entre Brasil, Colômbia, Colômbia, Brasil, Brasil, Peru, Peru, Colômbia, Colômbia, Peru. O que é que vai determinar o poder? É a disposição do ofertante em relação à procura. Então, temos Brasil e Colômbia. O que é que o Brasil oferta e o que é que a Colômbia procura? O que é que a Colômbia procura e o que é que o Brasil oferta? Então, a capacidade de manter uma relação dissimétrica em seu proveito e de reforçar a aceitação de suas condições é que vai determinar a força dessas relações internacionais em relação à geopolítica que se estabelece e as relações internacionais que se estabelecem entre os países da tríplice fronteira. Mais uma vez, repetindo, a capacidade de manter a relação dissimétrica entre oferta e entre a procura é que vai determinar o quê? A força e o poder entre um país ou outro. Então, por exemplo, se nós dependemos mais dos insumos colombianos, se os colombianos dependem mais dos insumos brasileiros, então isso vai variar, né, vamos dizer assim, de produto para produto. Mas, no geral, nós temos que a pauta de exportação do Brasil ou da Colômbia é que vai determinar o quê? A relação de poder entre os países. Isso vai ter um rebatimento cultural também. Porque se nós consumimos mais a cultura de outro país, obviamente essa cultura vai estar em maior vantagem, porque ela vai forçar a outro país que depende dos insumos dela a aceitar as suas condições. Certo? Então, o que é que nos importa aqui? O que é que nos interessa mostrar nesses pontos de integração transfronteiriça? O que nos importa é mostrar que, nesse caso, é que das diferentes situações de monopólio, oligopólio, né, de monopólio, seja o que for, um ou vários polos de relação mantêm relações dissimétricas. Então, pode ser que você, por exemplo, no Brasil, como nós observamos a relação do Brasil e Colômbia, nós sabemos que os materiais, por exemplo, os insumos para a produção de avicultura, como rações, nós temos que o Brasil depende mais. Certo? Nós dependemos mais, por exemplo, aliás, a Colômbia depende mais do Brasil. Por exemplo, as rações que são compradas para frango, porco ou qualquer outra criação, né, de gado, nós temos um poder de barganha maior, por causa do preço. Por exemplo, a saca de ração que Letícia poderia cobrar, né, ou comprar a Bogotá, basicamente é o valor que ela paga da saca de ração aqui que é produzido no Brasil. Em contrapartida, né, nós temos aqui uma dependência, por exemplo, em relação a produtos eletrônicos, né, e de entretenimento maior com Letícia. Então, ao mercado turístico, da gastronomia, temos uma dependência maior de Letícia, e que, portanto, nesse ponto de vista, nós temos aí
alguns produtos e alguns serviços sendo monopolizados por um país ou por outro, certo? No entanto, no que diz respeito à fronteira do poder, né, o comando interno do território brasileiro, temos que cada um desses limites, ou dessas faixas de fronteira, elas são comandadas pelo governo central, por Brasília, certo? Os pontos de integração transfronteiriça comandado por um governo central, certo? Que estabelece as normativas para que a fronteira ela mantenha-se resguardada, então, tanto pela força militar, pela infraestrutura militar, como também pelos dispositivos normativos exercidos pelo Ministério Público, pela Receita Federal, pelos órgãos de fiscalização ambiental, certo? Então, todos são instâncias coordenadas e monitoradas pelo governo federal. Então, vamos lá. Vamos entender outra situação aqui. As fronteiras definem a distribuição das áreas políticas e refletem na medida em que o espaço é poder, as relações de poder entre os estados. Então, a distribuição das áreas políticas ela vai refletir, de certa forma, como o poder está espacializado, como ele está dividido em territórios. Por exemplo, as regiões de imigração ou saída, eles também, na verdade, vão delimitar a distribuição desses espaços. Então, temos o problema da fronteira, né? O problema da fronteira ocupa o primeiro lugar quando se trata de estabelecer os tratados de paz ou de convivência pacífica entre os estados. Isso é muito importante, certo? Nós conhecermos essa situação, certo? Aqui, nós estamos falando em tratados de paz, a primeira coisa que se discute é o problema das fronteiras, né? As relações internacionais, elas são fundamentalmente balizadas justamente pelo jogo, né, político interessado em coordenar e resguardar suas fronteiras. Então, as relações internacionais vai dividir-se em um conjunto de contatos, né? Então, vamos entender a perspectiva das relações internacionais como área de estudo. Então, quando você fala em poder, em território, certo? Em geopolítica, nós estamos falando de relações internacionais. Então, ele pode ser destacado, enquanto conceito, como um conjunto de contatos, né, que se estabelece entre atores e através das fronteiras nacionais, entre grupos socialmente organizados. Então, você pode estabelecer as relações sociais não somente de um Estado para com outro Estado. Não podemos entender essa perspectiva limitada, né, de fronteira nacional em relação nós falamos aqui de relações internacionais. Né? As relações internacionais ela é definida, por exemplo, como o contato entre duas pessoas que, por exemplo, está fazendo comércio. Então, eu sou empresário no Brasil, você é empresário na Colômbia, no Peru. Então, como nós trocamos mercadorias, quando eu exporto, quando você importa, nós estamos necessariamente desenvolvendo relações internacionais. Por exemplo, quando eu estou também trocando relações culturais, quando você, por exemplo, vem assistir a um evento cultural aqui no Brasil, um colombiano, né? E quando o brasileiro vai para a Colômbia, para o Peru,
né, participar de uma perspectiva mais cultural, de um evento regional, eu estou estabelecendo uma relação internacional a nível cultural, entre empresas, relações internacionais a nível econômico, programas governamentais, né, integrados. Estou estabelecendo uma relação internacional a nível político. Então, existem vários tipos de relações internacionais possíveis. São internacionais todos os fenômenos, portanto, que transcendem as fronteiras de um Estado, né? Seja ela privado, individual ou público, né? Que relaciona-se entre si. Geografia das fronteiras. Então, como nós falamos em fronteiras de forma geográfica, né, de uma perspectiva geográfica, nós temos que entender que as fronteiras, elas basicamente, elas são determinadas por uma geografia, certo? Geograficamente e mesmo politicamente, a verdadeira noção de fronteira, ela é de fronteira, zona ou região, ou seja, quando nós falamos geograficamente, né, na delimitação da fronteira, você tem que pensá-la do ponto de vista, né, de uma faixa que foi estabelecida entre dois territórios. Então, o Brasil, nos seus acordos limites, tem procurado, sempre que possível, né, evitar a dúplice soberania das ilhas, ou seja, aonde uma fronteira seja delimitada através de um elemento natural que esteja em ambos os territórios. Prefere delimitar uma faixa divisória específica. Então, a fronteira como limite ou linha divisória, isto é, o conceito de fronteira linha traçada no terreno, descrita, né, intelectualmente nos tratados e convenções, é a perspectiva de fronteira convencional que nós adotamos para o estudo das divisões políticas e administrativas do território. Então, quando você, por exemplo, vai trabalhar uma linha divisória que não obedeça à linha fronteiriça, ao traçado material, você vai ter problemas. Por quê? Por exemplo, quando você estabelece a linha divisória considerando um elemento natural, então você vai ter problemas futuro quando essa dinâmica natural modificar esse limite, né, esse rio, por exemplo, essa ilha, e que deixe a divisão territorial indeterminada. Então, fronteiras naturais. Ela pode ser um mar, pode ser um rio, lagos, montanhas ou cordilheiras, ou até mesmo um deserto. Fronteiras antropogeográficas, né? Esse aqui nós temos que entender como sendo uma fronteira peculiar, né, que nós possamos trabalhar de forma mais adequada. E aqui nós temos também as fronteiras antropogeográficas. Vamos lá. Temos língua, raça, religião e cultura. Aqui nós temos o mapa da divisão territorial da tríplice fronteira, que demonstra aqui a divisão, a última convenção e comissão mista que delimitou verdadeiramente as fronteiras entre Brasil, Colômbia e Peru. Então vamos lá. Aqui na tríplice fronteira, nesse último encontro, né, que ocorreu, o Brasil delimitou uma área, uma linha limite, né, de Tarapaça a Popores, que é essa linha aqui que vocês estão vendo,
Vou mostrar aqui para vocês. Essa linha verdezinha aqui. Carapaça Popores. Que vai ser delimitado, né, tendo com referência aqui as regiões hidrográficas. Divide aqui a Amazônia brasileira e colombiana. Então, no último encontro, né, que ocorreu em 1937, nós temos aqui um marco que vai delimitar contextualmente os marcos de limites internacionais. Então, temos aqui as linhas divisórias, também as coordenadas geográficas, que estabelecem as linhas geodésicas, e marcos naturais, como os rios aqui, né? Os igarapés, rochas, né? Divisores de água. Então, esse tratado de 1937 foi produzido pela 21ª e última conferência mista entre Brasil e Colômbia, que foi realizada, né, dia 5 de janeiro de 1937, na cidade de Manaus. Então, na tríplice fronteira, né, se delimitou as cidades de Tabatinga, Letícia, e de quebra nós temos aqui a formação, né, da tríplice fronteira, que contém também o território peruano. Então temos a haste aqui das três bandeiras, que vão referenciar geograficamente a divisão dessa tríplice fronteira. Então, as linhas do mapa, né, ele vai de Tabatinga até o rio Apopores, o rio Maranon, o Javari e o Solimões. Certo? Então, são esses os marcos principais naturais que vão dividir a tríplice fronteira. Mais uma vez, reconhecendo, temos Tabatinga até Apopores, e aqui a divisão pelo rio Javari, com Solimões. Aqui está a divisória, os limites fixos, né? Aqui Santa Rosa, o Ilha de Santa Rosa, que é esse núcleo populacional que fica no distrito de Javari, na província de Mariscal Ramon Castilha. Então, que é um departamento, né, de Loreto, lá no Peru. Que esse aqui é o lado colombiano. Do outro lado temos aqui a Colômbia, sediada, né, Amazônia Colombiana por Letícia, e Tabatinga, do lado brasileiro. Então, a perspectiva aqui não é necessariamente pela linha do Talveg. Talveg, como nós sabemos, seria a divisória entre os limites, né, estabelecer aqui a divisória entre os países. Então, a linha de Talveg é a linha de sondagens mais assim, profundas de um rio. Então, a linha de sondagem mais profunda seria a delimitação fronteiriça entre Brasil e Peru, né, essa linha de Talveg. No entanto, como nós observamos, os conceitos de limite natural, principalmente relacionado ao Talveg, né, que é o canal principal do rio de maior profundidade, e o de mais fácil navegação, que a princípio poderia ter sido, né, a mais aceita, ela foi
de certa forma, balizada pelos tratados. Então, os limites, os princípios e critérios em voga para estabelecer os limites nos rios, ela começa, né, do limite de uma margem ou a linha Talweg. Só que é um problema. A escolha da linha do Talweg tem trazido muitos inconvenientes para delimitar aqui a linha fronteiriça. Entre os quais, né, a gente pode citar a determinação da linha mais profunda ou canal mais profundo. Para você delimitar isso aqui, num período mais de médio a longo prazo, essa linha não vai ser necessariamente a mais exata. Por quê? Porque a estabilidade do canal mais profundo, em relação à dinâmica ou à hidrodinâmica do rio, ao longo do tempo vai mudar. Não é uma linha estável, talvez. Por quê? Temos a acumulação de sedimentos no fundo dos leitos, que vai modificar a profundidade dessa linha de Talweg. Então, a Talweg ela pode ser aqui hoje, ela pode ser desse outro lado, certo? Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. Dependendo da acumulação de sedimentos, ela vai mudar, certo? O curso do rio pode mudar exatamente a linha, o canal mais profundo, através do tempo, vai mudar. Então, balizar a linha por esse critério tem trazido vários inconvenientes. Então, é preferível que nos tratados essa linha seja determinada, certo? Pela linha média, ou o lugar geométrico dos pontos equidistantes das margens. Então, essa linha é muitas vezes, né, mais preferida por ser essa linha que nós temos aqui, né, está dividindo aqui Brasil, Colômbia e Peru. Então, a linha média é muitas vezes mais preferível por ser mais sensível ao interesse dos 12 estados, ou desses 3 estados. Certo? Ela é mais visível do que o Talweg e divide a massa líquida ao meio, necessariamente. Então, ele vai favorecer ao condomínio da navegação. E dividir a fronteira por linha média vai também trazer alguns inconvenientes, né? Como também a questão do Talweg. Porque também as margens, se você vai definir a linha média pelas margens equidistantes, você vai entender também que as margens também podem mudar. Que a alteração das margens por força da erosão vai alterar a linha média. Então, a divagação dos rios dessa planície aqui também pode alterar e mudar o leito do rio, né? Muitas vezes o leito do rio. Então, isso aqui também vai ser inconveniente. Então, a fronteira mais aceita e a fronteira mais usual entre tantas que tem é a fronteira linha de faixa. Ou a linha de fronteira de faixa. O que é essa divisão territorial ou fronteira linha ou fronteira de faixa? É o reconhecimento, né, mais fenomenológico, não vamos dizer nem fenomenológico, vamos dizer sociológico da faixa de transição entre países. Então, a maior parte das legislações dos países utilizam como a delimitação feita a partir de uma linha fixa, de uma faixa fixa, certo? Que tenha como referência, por exemplo, o rio, não necessariamente o Talweg e as linhas de margem desse Talweg, certo? Então, toda relação
que se estabelece na Tríplice Fronteira, né, entre a Tríplice Fronteira, ela é uma relação de poder. Então, temos a relação de poder na Tríplice Fronteira. No jogo desse poder, nós teremos, seja em períodos curtos ou mais prolongados, aquele que sempre vai se destacar, certo? Dependendo da perspectiva econômica, principalmente, vai determinar as demandas sociais, né, de produção e de consumo, e estabelecer uma relação mais dissimétrica, seja entre Brasil-Colômbia, Colômbia-Brasil, ou até mesmo entre o Peru, determinados produtos. Então vamos entender um pouco mais sobre fronteiras aqui, né? A importância estratégica da posição dos estados. Então, observe aqui as formas territoriais. Observe aqui as formas de alguns países. Por exemplo, o Chile. Temos aqui a forma compacta, forma recortada, fragmentada. Vários tipos de forma. Então, cada forma vai favorecer a relações internacionais e a barganha desses países em relação, né, a questões de geopolítica. Vamos começar aqui pela forma compacta. Vamos começar aqui com a França. Qual é a facilidade do país ter uma forma compacta em seus limites? A forma compacta, vocês estão vendo, a forma compacta é mais conveniente ao centripetismo político e administrativo de um país. É também muito mais interessante quando nós estabelecemos a intercâmbio comercial. Isso não somente entre esse país com outro, mas também entre as cidades e estados dentro desse país. Então, quanto mais compacto, maior e mais eficaz será o intercâmbio comercial e as relações comerciais, né? Temos também que, do ponto de vista estratégico militar, é muito importante, porque é de maior facilidade esse território ser resguardado. A força militar, em um território mais compacto, consegue resguardar de forma mais eficaz e eficiente suas fronteiras. Então, no sentido contrário, tudo vai ficar mais complicado. Um país extenso, como o Brasil, como nós conhecemos, do ponto de vista econômico, sempre as relações comerciais vão ser mais dificultosas, porque nós temos países em que existe uma rede viária mais compacta, mais densamente estruturada. No Brasil, nós temos extensões de dimensões continentais, é difícil. Por exemplo, o estabelecimento de relações comerciais entre regiões da Amazônia com os centros produtores do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E isso dificulta, né, de uma perspectiva econômica, na economia doméstica, o fortalecimento, né, da economia interna de um país. Temos aqui a forma alongada. Vamos aqui ver o Chile. A forma alongada. Forma alongada do Chile. O que é que vai facilitar? Essa forma alongada. Vai facilitar que a vantagem, não somente do alongamento, no sentido dos meridianos, nós podemos ter que esse alongamento vai possibilitar o país
se estender numa área maior, no que diz respeito a regiões morfoclimáticas. E assim nós temos aqui regiões antropogeográficas econômicas complementares. Por exemplo, você está aqui em uma região mais temperada. Aqui, mais tropical. Mas uma região semitropical, subtropical, no caso. Região mais fria. Então, aqui vai facilitar mais as trocas e as dependências comerciais e culturais. Certo? Por exemplo, de produtos agrícolas. Você vai ter uma região que vai conseguir suprir outra, justamente por essa forma alongada facilitar, certo, a cultura, produtos mais diversificados. E isso vai promover uma coesão econômica interna, uma vez que produtos que necessariamente uma região precise, ela consiga exportar dentro, né, de outras regiões do seu próprio país, evitando a barganha e a dependência econômica, né, de outros países. Temos aqui uma outra forma, as formas recortadas marítimas. Essa aqui nós vemos aqui com a Grécia, como recortada. Certo? Essa forma aqui. O que vai favorecer? Ou que às vezes até vai prejudicar, né? Então vamos lá. Das formas recortadas marítimas, que tiveram influência favorável na antiguidade, na Idade Média, em virtude de alguns meios precários de navegação, né? Mantendo hoje algumas de suas vantagens, por assim dizer, né? Ao longo das desvantagens no tocante à estratégia militar de defesa, as formas recortadas, né, terrestres são desfavoráveis do ponto de vista do que ganha, né, a estratégia militar lá na forma compacta, ela vai perder aqui na forma recortada. Certo? Aqui nós temos também a dificuldade também uma desvantagem imensa de manter coesa regiões produtivas, territoriais, né, do ponto de vista militar, de defesa. Temos uma perspectiva de desvantagem política até internamente, onde áreas podem reivindicar independência. Isso pode dificultar o governo central. Isso, no decorrer do tempo, vai só se agravando, né, se não tiver uma coesão política e cultural mais definida. Temos aqui as formas fragmentadas, que também não vai ter tanta vantagem, né? Essa forma aqui. As formas fragmentadas. Temos aqui a Indonésia. Então, o que é que vai ser interessante ou não, né? As formas fragmentadas, ela apresenta territórios discontínuos. Isso aqui vai dificultar muito. E vai surgir, né, instrumentos políticos militares que vai ter que ter uma política mais de coesão, de tentar manter mais coeso politicamente esse território que está fragmentado. Aqui vai ser necessário estabelecer uma rígida centralização administrativa do poder naval desse aí, porque aqui nós temos um território discontínuo, de ilhas e arquipélagos, né? Isso também vai, né, demandar uma força naval bastante coesa e eficaz para manter esses territórios resguardados e coesos. A descontinuidade terrestre pode também gerar os enclaves
de problemas políticos, né? Pelo próprio isolamento. Que, por vezes, pode ser insuperáveis, né? Quando alguma região decide manter ou reivindicar sua autonomia em relação ao governo central. Isso facilita a insurgência de guerras. Tá? Então, as formas territoriais, a posição estratégica, ela realmente vai determinar, sim, o sucesso do país. Então vamos falar aqui de maritimidade. Falar da maritimidade, nós temos aqui 3 concepções para nós entendermos essa situação sobre a posição estratégica. Então, falar de maritimidade, a maritimidade do Estado é um fator positivo de intercâmbio e comércio. Certo? A maritimidade vai dar maior liberdade de movimento, fortalece a soberania, certo? E, segundo os geopolíticos, a importância da maritimidade pode ser bem avaliada se atentarmos que 71% dessa maritimidade, vamos supor aqui, esteja condicionando relações econômicas. Então vamos lá. Vamos observar aqui alguns exemplos de países em que a maritimidade vai determinar a posição estratégica de sua política. Temos aqui a passagem que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Certo? Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Que aqui no mar, nós chamamos Mar Arábico, que tem apenas 54 quilômetros de largura, né? E outro. Essa largura aqui, certo? E o que acontece? Aqui, nesse setor aqui, nesse estreito aqui, é o principal via de navegação de petróleo produzido no Oriente Médio. É chamada Rota do Petróleo. Nessa rotazinha aqui, essa maritimidade, a maritimidade ela vai ser importante, porque aqui, se você tem em seu território marítimo, você tem o domínio de águas, aonde, nesse caso aqui, passa 35% do petróleo produzido no mundo, você tem um poder de barganha muito grande. Então, o que acontece? O que foi que aconteceu? Aqui nós temos a rota do petróleo. Se fechar esse petróleo, aliás, essa fronteira aqui, de passagem, nós vamos entrar em colapso econômico, político, nessa região. O que foi que aconteceu? Né? Essa rota aqui, ela começou a sofrer, né, algumas questões políticas em relação a problemas entre a Arábia, né, e o Golfo Pérsico aqui, né? Então, o que foi que aconteceu? Aqui são áreas de navegação livre que, devido à guerra árabe e israelense, o Irã decidiu, né, de certa forma, fechar esse estreito, ou controlar esse estreito. Então, nessa rota, onde passa, né, basicamente 15 milhões de barris de petróleo, né, equivalente a 35% do petróleo mundial e 20% do petróleo produzido no mundo, né, no caso, seria 35% do petróleo
transportado por via marítima, é que passa aqui nesse estreito. E 20% do petróleo produzido no mundo. Então, quando o Irã decidiu fechar isso aqui, começou a quebradeira, né, aqueles rumores de recessão econômica, de diminuição da oferta do petróleo. Então, o fechamento desse estreito, né, hoje traria graves problemas. Não apenas aos produtores de petróleo, mas aos países ocidentais, sem falar dos gigantes asiáticos, né? Pois todos são dependentes desse petróleo. Então, 85% da produção da região está destinado, né, de certa forma, à Ásia, Japão, Índia, Coreia e Coreia do Sul. Como também a China, que hoje é a indústria, né, do mundo. Então, dentro dessa passagem, né, em 1975, foi criado o que nós chamamos de Tratado de Navegação Livre, certo? Onde foi estabelecido pelas Nações Unidas a possibilidade de navegação em qualquer embarcação de petróleo nessa região. Então, um poder muito grande de barganha da maritimidade aqui do Irã em relação a essa região. Outro fator interessantíssimo que nós devemos levar em consideração hoje na geopolítica mundial é a maritimidade não oficialmente reconhecida da China, mas aquela que ela tenta reivindicar, que nós chamamos de Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China, essa área aqui, ela tem basicamente 3,8 milhões de quilômetros quadrados, certo? Localizado no sudoeste asiático. Aqui nessa região é onde basicamente vários países se interagem. China, Taiwan, Malásia, Brunei, Indonésia, Singapura, Vietnã, Filipinas, Camboja e Tailândia. O que acontece? Essa área aqui, ela abarca zonas econômicas exclusivas de outros países. Né? Essas áreas exclusivas, as áreas econômicas exclusivas de outros países, estão sendo invadidos pela China. O que está acontecendo aqui nessa região? A China quer aumentar a sua maritimidade, ou seja, aqui, essa área que você está vendo aqui, que está dentro de limites internacionais, por exemplo, Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia, está sendo reivindicada pela China. Certo? Oficialmente a China reclamou, desde 2014, nós temos esse cenário lá na China, no Mar do Sul da China. Então ela reclamou para si essa área. E ignorando deliberadamente todos os tratados internacionais dos países da região, que diz que essas áreas aqui trata-se de águas internacionais, certo, para quem passa, mas que está dentro das áreas econômicas exclusivas de outros países. Então, a China, qual é a geopolítica da China nessa região? A China começou a produzir, né, algumas ilhas artificiais nessa região. Então, o pano de fundo das disputas do Mar do Sul da China vem desde 1982, que deu aos países de cada litoral, né, o direito exclusivo de explorar os recursos naturais dessa região, certo? Uma extensão que vai de 12 milhas, ou seja, 22 quilômetros quadrados de mar territorial, que é chamada zona exclusiva. Né? Cada país deve explorar a sua área exclusiva econômica. Só que a China está aqui, certo? Então ela está produzindo ilhas artificiais aqui, certo? Ocupando áreas econômicas exclusivas de outros países e territorializando toda essa extensão territorial aqui, né,
que equivale aqui a uma área de mais de 3 milhões, né, de territórios marítimos. Então, o poder militar da China está crescendo nessa região. Então, Xi Jinping, que é o presidente da China, né, em 2013 ele foi confrontado, né, pelo então presidente Barack Obama sobre essa região, né, que são várias ilhas artificiais que ela está construindo para delimitar a sua presença na região. Olha só a extensão aqui. Essa extensão em azul aqui você vê as áreas econômicas exclusivas de outros países, estão aqui na Filipina. A China está colocando várias ilhas artificiais e dizendo que esse território aqui é dela. Então, segundo conversa, né, de Xi Jinping em 2013 com o Barack Obama, ele disse que essas ilhas aqui eram nada mais nada menos que estruturas meramente civis, que tinham o propósito de ajudar aqui a navegação, né, nessa região, principalmente auxiliar a pesca e a navegação comercial nessa região, certo? Nesse país. Só que em 2016, há cerca de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, o que foi que aconteceu? O governo chinês começou a militarizar essas ilhas, dando um sinal claro de que estava produzindo um território ou reivindicando, né, um território aqui nas áreas econômicas especiais de outros países e que iria defender essa reivindicação de forma militar, né, considerando sua força militar. Até então eram estruturas civis, mas agora são estruturas militares. Isso indica que, se você não tem convênio, ou se você não tem programas militares com outros países, e você constrói uma estrutura militar em território do país, você está dando uma resposta clara de que você está invadindo o país, está ocupando o território de outro país. Então é isso que está acontecendo. Então, o Tribunal de Haia da ONU, né, que é o Tribunal Internacional de Justiça, ou a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das organizações das Nações Unidas, disse que essas construções são legais e que violam o direito internacional desses países. E que foi uma informação, né, uma decisão solenemente ignorada pela China, que prosseguiu normalmente com a construção dessas ilhas e com algumas delas, né, localizadas no interior das zonas econômicas exclusivas que vocês estão vendo. Então vamos lá. Então, devido ao crescimento econômico da China, né, 1/3 dos navios, então qual a importância? Vamos entender um pouco da importância do Mar do Sul da China, que é esse mar que a China está reivindicando e está ocupando territorialmente. Primeiro, fluxo de mercadorias, né, no Mar do Sul da China. Então, devido ao crescimento da China, né, 1/3 de navios, de cargas, que levam matéria-prima de produtos industrializados, hoje passam pelo Mar do Sul da China. 1/3 de toda a matéria-prima e produtos industrializados no mundo passa hoje no Mar do Sul da China. É um fluxo, vamos dizer assim, de transportes que vai é um fluxo de transporte assim, na ordem dos 5 trilhões de dólares. Aí nós temos também uma outra dimensão importante no Mar do Sul da China, que é a pesca marítima. Uma das principais zonas pesqueiras do mundo. Certo?
Então, o que acontece? 12% do peixe consumido no planeta vem dessa região. Então, a importância, né, da pesca marítima é crucial, né, na Ásia, no Mar do Sul da China. Temos aqui reservas de gás e petróleo no Mar do Sul da China. O petróleo é o gás, e o gás, né, também existe em abundância no leito, né, do Mar do Sul da China. Então, temos aqui as estimativas apontadas nas reservas, né, dessa região, na ordem de 11 bilhões de barris de petróleo, que vai corresponder a 1/3 de todas as reservas conhecidas no Brasil. 1/3 das reservas que está no Brasil, nós temos aqui encontradas no Mar do Sul da China. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui as ilhas, né, o objetivo da China é construir ilhas. Essas ilhas estão sendo militarizadas, né? Então o objetivo era reforçar a reivindicação do seu direito, né? Ela disse que é direito dela, essas ilhas, a desenvolver os seus limites territoriais, ou expandir seus limites territoriais até essas ilhas. Então, eles começaram a construir essas ilhas artificiais em pontos estratégicos, né? Então, como é que eles começaram a construir? Eles construíram essas ilhas em pequenos atóis ou zonas de recife. Então, eles, em cima desses atóis de recifes, ou seja, eles fazendo essas ilhas, eles impactaram os ecossistemas locais, né, os ecossistemas aquáticos locais, e desenvolvendo graves crimes ambientais. Então, a construção sobre corais facilitou a posição, né, no local das incríveis quantidades de areia, né? Então, os corais, eles foram a base, vamos dizer, para a construção dessas ilhas artificiais. Facilitou, né, o desenvolvimento dessas estruturas que serviram de fundação, né, para essas ilhas. Aqui nós temos imagens, né, dessas ilhas sendo construídas. Então, assim, para o transporte de quantidade colossal de areia, né, os chineses construíram uma frota de navios que durante anos ficaram, né, transportando para esse local areia extraída do continente. Então, essa areia, uma vez lançada aqui no leito do oceano, né, no leito oceânico, ligando pequenas ilhas, né, tem as ilhas aqui. Então, eles começaram a construir as ilhas, e uma ilha aqui, outra aqui, outra aqui. Eles começaram a conectar essas ilhas através dessas linhas, né, dessas faixas de areia, certo? E assim foram formando essas ilhas artificiais. Então, eles fizeram, né, a deposição dessas areias, né, aqui nessas ilhas, e conectaram essas pequenas ilhas, essas ilhas originais, e criaram uma área contínua, como vocês estão vendo, e totalmente plana e estável. Certo? Então, observe aqui a engenharia, né, interessantíssima essa engenharia chinesa, mas para fins expansionistas. Então, a China, desde, né, desde 2016, né, a China iniciou em ritmo acelerado o processo de militarização dessas ilhas. A militarização das ilhas, como eu falei anteriormente, é uma resposta clara de expansão territorial da China em relação às áreas territoriais de Taiwan, Indonésia. Certo?
e que pelo exército, né, chinês ter maior efetivo, ele consegue impor aos territórios, né, desses países a sua territorialização, consegue impor a sua expansão. Né? Então aqui você observa, né, essas ilhas artificiais como sendo ilhas militares, para fins militares, que qualquer um que sobrevoe o espaço aéreo dessas ilhas, do mar do sul da China, estará em território chinês e que, portanto, poderá ser abatido, caso não peça autorização. Então, pessoal, terminamos aqui a primeira parte da nossa disciplina sobre estudos estratégicos da Tríplice Fronteira. Então, aqui foram todos elementos, teóricos conceituais, para que nós possamos prosseguir nas próximas discussões e estabelecermos a análise teórico-metodológica para entendimento das dinâmicas da Tríplice Fronteira. Até mais, bons estudos.